Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 15 de novembro. Hoje no Brasil nós celebramos a proclamação da República Federativa do Brasil. Por isso é feriado nacional para nós hoje. A igreja celebra a festa de Santo Alberto Magno. Ele nasceu no início do século XIII. Em 1229 ele vestiu o hábito da Ordem dos Pregadores, ou dominicanos, e morreu em 1280. Ele foi bispo e é doutor da igreja. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 26 a 37. Naquele tempo, disse Jesus: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E Deus fez chover muitos dias, e matando a todos. Também será como no tempo de Ló. Eles comiam, bebiam, vendiam, compravam, plantavam, construíam, até o dia em que Ló saiu de Sodoma. E Deus fez chover enxofre e fogo do céu, matando a todos. Assim também acontecerá no dia da vinda do Filho do Homem, quando ele for revelado. E eu vos digo, quem estiver em cima no terraço, não desça para apanhar os seus bens. Quem estiver no campo, não volte para trás, como aconteceu com a mulher de Ló. 2 estarão numa cama, um será tirado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será deixada e a outra levada. 2 homens estarão trabalhando num campo, um será deixado e o outro levado. Os discípulos então perguntaram ao Senhor: Senhor, onde vai acontecer isso? E ele respondeu: onde estiver o cadáver, ali se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente a liturgia nos apresenta o pão da vida. Nos oferece o pão da palavra. Pão diário. Pão para alimentar a nossa vida e alimentar também a nossa fé. E assim, pouco a pouco, o mistério de Deus vai sendo desvelado na existência de cada um de nós, a partir do momento em que conseguir vencer os obstáculos que se encontram em mim e que também se encontram em você. Por isso, na primeira leitura de hoje da segunda carta de São João, ele vai fazer um grande elogio à comunidade cristã, dizendo: eu fico muito feliz que no meio de vocês tem muitos que seguem direito os mandamentos do Senhor, que lutam para viver os mandamentos do Senhor. E nós não estamos nos oferecendo um mandamento novo, mas sim aquele de amai-vos uns aos outros. Como eu fico feliz de saber que vocês estão progredindo, mas também, entre vocês, aqueles que estão sendo infiéis, aqueles que se apartaram, e eles são anticristos, porque eles negam a divindade de Jesus, eles negam a vinda de Jesus. Eles negam a vida de Jesus, quer dizer, já naqueles momentos iniciais, muitos dos irmãos e irmãs da nossa fé já não conseguiam permanecer fiéis, porque a fé é vivenciada um dia após o outro, e só será salvo quem perseverar até o fim. Hoje eu estou aqui, hoje eu creio, mas amanhã eu não sei. Quem está em pé, cuidado para não cair. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e amanhã. E é dentro então desta espera e desta luta constante ou dessa batalha espiritual que nós podemos compreender o evangelho de hoje numa literatura apocalíptica. Porque nós estamos encerrando o tempo comum. No dia 24 nós estaremos celebrando a festa de Cristo Rei e estaremos dizendo que o ano da espera do Senhor de 2024 está encerrando. E no primeiro domingo do Advento nós vamos iniciar um novo tempo, um novo ano litúrgico para a nossa esperança da vinda de Jesus.
Mas então agora Jesus está falando uma parábola. Ele traz dois personagens bíblicos, Noé e Ló. E na época dos dois se vivia uma insensibilidade, um fechamento para o mistério de Deus muito grande. As pessoas estavam ocupadas e distraídas demasiadamente para poder perceber os sinais do reino de Deus e os sinais dos céus. De tal modo que foram apanhados então quando eles menos esperavam. Diz o nosso texto de hoje, na época de Noé, eles comiam, bebiam, se casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. As pessoas não acreditaram nele, pensavam que ele estava louco, que ele era um alucinado, e assim veio a chuva e matou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem, quando ele for revelado. Quer dizer, nós podemos viver uma vida tão distraídos, tão fechados aos sinais do reino de Deus, tão fechados às interpelações de Deus, de tal modo que nós não consigamos mais ler os sinais dos tempos e nem percebermos que o Senhor se manifesta em nossa vida. Uma vida insensível, uma vida fechada às manifestações de Deus. E Jesus também fala, e será também como no tempo de Ló, eles comiam e bebiam, as coisas prazerosas da vida, não? Eles comiam e bebiam, eles compravam e vendiam, eles construíam e eles também fabricavam e eles plantavam. Coisas que vão também ocupando a nossa vida, roubando a nossa sensibilidade, nos prendendo na insensibilidade. Até o dia que Ló saiu de Sodoma, veio fogo e enxofre do céu e matou a todos. Assim também acontecerá quando o Filho do Homem for revelado. Quer dizer, a vida vai nos distraindo. A vida vai roubando de mim, de você, essa sensibilidade para percebermos as manifestações de Deus em nossa vida. E nós vamos levando a vida, então, como homens e mulheres saciados tão somente com as coisas da história, com as coisas deste mundo. Casar e dar-se em casamento, comer e beber, construir e comprar, vender, plantar. Quer dizer, são as ocupações humanas que também têm o poder de nos afastarmos do Senhor, de roubar a nossa capacidade de enxergarmos os sinais dos tempos. E Jesus continua, quem estiver no terraço não desça para apanhar as coisas que estão embaixo, porque não haverá tempo, não se levará as coisas. Quem estiver num campo, não volte para trás, recorde da mulher de Ló. Ela desobedeceu a palavra de Deus, que não devia olhar para trás, olhou para trás e virou então uma estátua de sal. Porque quem vive de passado vira uma estátua, não progride mais, não cresce mais, não vai para frente e fica estático. Dois estarão numa cama, um será tirado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando juntas no moinho, uma será deixada e a outra levada. Dois homens estarão trabalhando num campo, um será deixado e o outro levado. Quer dizer, as pessoas estarão ocupadas juntas, mas nem todas permanecerão incapazes de enxergar os sinais dos tempos. Ló conseguiu enxergar os sinais do tempo. Noé conseguiu também enxergar os sinais dos tempos e convencer algumas pessoas a irem com ele. Então, nem todos são capazes de enxergar as coisas de Deus. Nem todos são capazes de ter um espírito de discernimento para perceber as manifestações de Deus na vida da pessoa, ainda que tenha passado pelo nosso batismo, ainda que tenha vivenciado as nossas doutrinas, mas podemos estar tão ocupados, tão distraídos e tão insensíveis às realidades de Deus que nós não conseguiremos perceber. A pergunta dos discípulos é, Senhor, onde vai acontecer isso? Onde estiver o cadáver, ali se reunirão os abutres. Quer dizer, em todos os lugares onde tiverem as pessoas mortas. Morto aqui não no sentido biológico, mas muitas vezes morto aqui no sentido espiritual também, como aquele filho pródigo que estava morto e não conseguia ver a vida e depois teve que reviver para poder retornar. Então que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a nos prepararmos bem para vivermos o tempo do advento. Porque o advento vai nos levar no passado e também nos projetar no futuro, para celebrarmos bem o Natal, não como o Papai Noel, mas como o nascimento do Senhor.
Um grande abraço para todos, até amanhã, se Deus quiser. Santo Alberto Magno, rogai por nós. Paz e bem.